Opa! No canal Marquinhos Muladeiro hoje nós vamos falar de cavalo que empaca e consequentemente empina. Isso mesmo, né? E espero que você nunca tenha caído de um cavalo nessa situação. Mas vem comigo, vou te explicar o que você tem que fazer com esse tipo de animal, né? Então já segue o canal se você não segue e já deixa o seu like aí para que mais pessoas recebam conteúdo como esse. Bora entender um pouquinho mais, né? É muito comum um cavalo parar e empacar. Por que o cavalo para e empaca? Aposto que você muitas vezes pergunta isso, né? O que será que aconteceu com o meu cavalo? Pode ser vários fatores. O bacana é quando você entende e consegue realmente resolver o problema do seu cavalo, né? Esse é o nosso objetivo. Então o que eu quero que você pare e analise o que está acontecendo com o seu cavalo ao invés de aumentar a pressão. Porque é muito comum o meu cavalo empacar e eu aumentar a pressão. Isso que aconteceu com alguns dos meus alunos. Ele tinha um cavalinho que conseguia passear ele, a esposa dele, a filha dele. E de repente ele perdeu esse cavalo por um motivo de cólica, né? E aí ele adquiriu um novo animal para poder passear com a sua filha e continuar os passeios confiável, confortável como estava. Mas ele começou, depois de um tempo, se deparar com um problema. Por quê? Muitas vezes ele estava trabalhando até tarde e não conseguia andar nesse cavalo. Quando andava era uma vez por mês, uma vez por semana e olha lá. E de repente ele começou a se deparar com um grande problema. Qual? O cavalo só ficou parado comendo e aí ele tinha suas vontades próprias. Ou seja, ele queria sair com esse cavalo para qualquer lugar e não conseguia, né? Ele ia de repente o cavalo parava no meio da estrada. Aí ele queria tocar o cavalo para cá, para lá e não conseguia fazer com que o cavalo fosse. Automaticamente, né? Ele não conseguia mais levar a sua filha junto. E aí se deparou com aquele problema que a filha queria andar a cavalo, mas ele não conseguia. E também não conseguia treinar o seu cavalo pela falta de tempo que ele tinha já no trabalho diário lá da sua empresa. Então, um dia ele falou assim, hoje eu couro esse cavalo, hoje eu vou montar e vou fazer ele desempacar. O que ele fez? Aumentou a pressão. É normal, qualquer um que quando o cavalo empaca, aumentar a pressão, seja com o uso da espora, seja com o uso do cabo do cabresto, com o chicote, achar que a pressão, ou seja, a dor, vai fazer o cavalo romper aquela barreira. Porque ela pode estar gerando por um medo, ela pode estar gerando por uma dor, ou então pela falta de liderança do cavaleiro. Tudo isso faz com que o seu cavalo empaque, você muitas vezes nem percebeu esses detalhes, né? Mas no caso dele, o que aconteceu? Ele se deparou com o cavalo que empacava, aumentou a pressão e o cavalo começou a empinar. E daqui a pouco o cavalo já nem saía mais da propriedade dele. Então ele começou a ter um grande problema e acabou, né, na correria do dia a dia, deixando o cavalo mais encostado do que usando e chegou ao ponto de ele falar assim, não, vou vender esse cavalo, por quê? Eu não consigo andar? É melhor eu vender, compro outro, que daqui a pouco eu ando com a minha filha, né? Só que ele se deparou por aquele grande problema que a gente tem. Todas as vezes a gente vai vender um cavalo que surge algum problema, né? No caso dele eram dois problemas. O primeiro é que o cavalo podia machucar qualquer pessoa que montasse nele, empinando, derrubando, empacando. Ele sabia que não podia fazer isso, porque iria ser desleal com quem comprasse o cavalo. E também, né, pagou X pelo cavalo e teria que vender o cavalo por muito menos daquilo que ele pagou. Então ele estava se deparando com um problema financeiro também, que não é justo. O que ele teve que fazer? Né? Ele usou a cabeça de qual forma? Ele foi buscar um conhecimento através da rede social, que foi lá que ele me encontrou. E através da rede social eu consegui ajudar ele a entender melhor o cavalo dele e aplicar exercícios para fazer com que o cavalo dele parasse de empinar. E é isso que eu vou te mostrar agora. Então já deixa o seu like aí para que mais pessoas recebam esse conteúdo e vem comigo, né? É muito comum um cavalo que empaca as pessoas quererem montar nesse cavalo, mas a gente sabe que isso é totalmente perigoso, tá? E dentro do método ML, como eu ensino todos os meus alunos, nós trabalhamos do chão, trabalhamos a mente e o corpo do cavalo. Isso tem que estar interligado com tudo isso, senão eu não tenho um cavalo bacana, senão eu não tenho um cavalo que flui, que ande gostoso comigo. Então o que eu vou te mostrar agora? Que você basta ter um cabresto e um cabo de cabresto de aproximadamente 5 metros, você vai resolver o problema do seu cavalo que empina a todo momento, tá? Um exercício simples, fácil de se fazer com o seu cavalo. A única coisa que eu preciso é que o meu cavalo queira sair das pressões. Porque é muito natural você vir puxar o seu cavalo para andar e o seu cavalo não andar. O seu cavalo andar para trás. Então a gente chama disso de ceder pressão. Quando eu ponho a mão no cabresto, levo o meu cavalo e o meu cavalo anda comigo. Primeiro ponto que o meu cavalo precisa aprender para sair da pressão. Segundo ponto, qual que é, Marquinho? Né? Depois que o meu cavalo sabe sair da pressão, ele precisa sair do estímulo do meu som de voz, que eu quero indicar um caminho para o cavalo e o cavalo sair. Nós chamamos isso de guia, aonde eu movimento o corpo do meu cavalo à distância do meu cavalo, através de pressões e comandos. Aqui eu estou dando um comando com a mão, ou seja, eu estou dando o caminho para o meu cavalo seguir a minha mão, tá? E depois eu estou dando um estímulo de pressão, pode ser chupando o beiço, pode ser levando uma pressão com a mão mais perto do meu cavalo, existem várias formas de pressão, tá? Então aqui eu comecei a surgir para o cavalo uma cadência e um comando
da forma com qual eu quero me comunicar com ele. Mas o que a gente tem que entender? Obrigado, volante. Que só isso não é o caminho, tá? Porque eu preciso que o cavalo tenha flexionamentos laterais. Olha que bacana, né? Meu cavalo olha para o lado. Se você prestar atenção quando ele olha para o lado, você vê que toda a coluna do meu cavalo vai se torcendo. Olha aqui, quando você olha da nuca ao rabo do meu cavalo, você vê que ele está todo torcido. Isso daqui a gente cria o quê? Um alongamento nessa lateral e um flexionamento nessa lateral. Por que eu preciso disso? Né? Para tirar a impulsão do meu cavalo, para tirar o movimento dos pés. O pé do meu cavalo tem a obrigação de empurrar o cavalo para entrar em movimento e de tirar o movimento. E de se sustentar para que ele possa empinar. Então a primeira coisa que eu tenho que ter é o quê? Uma comunicação que do canto da boca, através da rédea, eu aciono o pé do meu cavalo. Só que isso não é possível fazer quando o cavalo está empinando. Por quê? Ele pode empinar e me machucar enquanto eu vou ensinar isso para ele. Então o que eu gosto de fazer? No chão, gerar esse movimento para o meu cavalo. Eu gosto de vir aqui, ó, e começar a empurrar a garupa do meu cavalo. Vocês estão vendo a garupa do meu cavalo saindo? Olha, com o meu comando de voz, olha lá. A garupa do meu cavalo andando mais. Saindo mais do que a paleta. Ou seja, movimento muito mais o pé do que a mão. Para um lado, agora eu vou surgir tudo isso para o outro, ó. Tudo isso ajuda o que, Marquinhos? Tudo isso eu já começo a criar aquele movimento lá atrás. Por quê? Um dos exercícios muito fácil de se fazer, e eu faço isso no cabresteamento dos cavalos na fase de doma, é o quê? É eu conseguir fazer o cavalo sair da pressão com o esforço dele mesmo. Por quê? Eu vou passar essa corda pela lateral do meu cavalo, vou levar aqui na garupa do meu cavalo, ó, e aí eu quero que o meu cavalo faça esse movimento com o corpo. Eu quero que ele olhe lá, ó, e saia da pressão, como vocês estão vendo aqui, ó, se movimentando. Então, quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? O que eu mostrei para vocês, eu estou alongando uma lateral, flexionando a outra e movimentando o posterior do meu cavalo. Automaticamente, o meu cavalo não vai mais ter impulsões para sair correndo, para sair empinando, porque o posterior dele vai estar em trabalho, ou seja, ele está cedendo a pressão contra ele mesmo. Eu vou para o lado contrário. Como que eu faço? Ó, jogo a corda por cima. E aqui eu vou levando a corda muito suavemente lá na garupa do meu cavalo. Olha só, foi assim que eu ensinei o meu aluno a fazer com o cavalo dele. Antes de montar o cavalo, ó. O cavalo vai olhar. E eu tenho todo o cavalo arqueado, agora eu crio a pressão, ó. E se você olhar, o meu cavalo está saindo. E vai no final cruzar a mão pela frente. Tudo isso gera no cavalo movimentos laterais, que é o que a gente tira toda a força do cavalo, da habilidade, e junto com isso eu estou trabalhando a mente do meu cavalo, conseguindo fazer com que o meu cavalo pare de empinar. Ah, mas o cavalo está empacando. É claro que a gente vai entender depois e trabalhar o porquê o cavalo está empacando, mas nesse momento o primeiro ponto para eu poder usar o cavalo é que o meu cavalo tenha cadência e que o meu cavalo não empine mais. Então a cadência eu crio aqui, na guia. Então na sua. Passo, ó. Tô com ele a passo, trote. Vou poder preparar. Isso nós chamamos de cadência. Aonde eu ponho o movimento no corpo do meu cavalo através do tom de voz e ele se mantém. Depois que eu tenho isso, aí eu vou pros arqueamentos. Eu quero meu cavalo que só puxa aqui, ó. Meu cavalo saia lá. Eu quero vir aqui, ó. Pus ele em movimento, eu ergui aqui, ó. A garupa dele saiu lá. Ou seja, eu tenho todo acesso ao corpo do meu cavalo do chão. Agora sim, ficou um animal confiável ao ponto de eu pôr uma embocadura e conseguir trabalhar com ele montado também. Foi simples assim a maneira com qual o meu aluno resolveu o problema do seu cavalo, que estava aí empinando, empacando, porque ele criou a cadência que o cavalo não tinha e criou o movimento. Bora comigo então fazer isso com o seu cavalo também? Então já ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. E também já deixa o seu like. Bora para uma próxima orientação, né?